Olá, irmãos. Nós estamos iniciando nossa reunião de oração novamente por vídeo, devido à nova restrição imposta pela nossa prefeitura. Então, só repassando, tudo tem que estar fechado às 19 horas. Dessa forma, a reunião de oração e culto à noite nós não teremos mais até que seja determinada uma nova norma. A promessa é que dia 30 já eles vão se pronunciar a respeito. Vamos orar sobre o assunto, mantendo apenas a escola bíblica dominical como culto presencial. E é então esse um desafio, eu aproveito para lançar esse desafio aos irmãos, já que só temos um culto por semana onde podemos nos encontrar, vamos deixar de lado outros compromissos, vamos deixar de lado talvez alguma coisa que poderíamos estar fazendo e vamos nos reunir como igreja no domingo pela manhã. E vamos continuar orando por essa nação, por tudo que tem acontecido, para que Deus possa nos ajudar e nos abençoar como igreja do Senhor Jesus Cristo. Na reunião de oração, nós estamos meditando em Provérbios e talvez eu poderia colocar como tema central, seguindo o caminho da sabedoria. Nós estamos apenas pegando aqueles textos onde o assunto a respeito da sabedoria se encontra. E nós estamos no capítulo 10. Ali, o capítulo 10, nós temos o contraste entre pessoas sábias e pessoas tolas. Aqueles que sabem e ouvem a sabedoria e aqueles que ignoram e rejeitam a sabedoria. Nós vimos semana passada do versículo 1 ao versículo 10. Hoje nós vamos ver do 11 ao 22. Preste atenção na leitura desses versículos. Provérbios 10, versículo 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Os lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima à ruína. Os bens dos ricos são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres a sua ruína. A obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erro. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga a má fama é um insensato. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos perversos é de nenhum valor. Os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. E o versículo 22, a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Vamos orar. Pai, obrigado por esse dia, pelos teus cuidados para conosco, por nos reunirmos novamente como igreja assim, de forma por vídeo. Te louvamos por esse recurso que nós temos hoje. Mas, acima de tudo, oramos para que toda essa situação que está se estendendo por mais de ano, ó Pai, possa ser resolvida. Ficamos, ó Pai, em meio a um fogo cruzado de informações, pessoas mal intencionadas tentando destruir um plano de governo onde se procura estabelecer um mínimo de justiça e tranquilidade. Mas oramos, ó Pai, que assim como somos exortados por Tua Palavra, oramos pelas nossas autoridades, independente de quem está no poder, para que tenham sabedoria e temor do Senhor, para dirigir não apenas a nação, o nosso Estado e a nossa cidade. Dá-nos agora entendimento da Tua Palavra e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, como nós falamos, nós dividimos o capítulo 10 em 3. Essa semana nós vamos ver do 11 ao 22, onde Salomão ele diz que a boca do justo é a fonte de vida, mas a violência cobre os perversos. É interessante
ele fala assim, a fala do justo, ele é uma fonte de vida, ele transmite vida. Um homem sábio, ele se dirige com palavras que trazem vida para as demais pessoas. Já ao contrário, o perverso, o ímpio, o falto de sabedoria, ele, nas suas palavras, né, a violência. Como ele diz aqui, a boca cobre a boca dos perversos. A violência cobre a boca dos perversos. A boca coberta do ímpio esconde violência que tira a vida. Nós estamos vivendo uma situação peculiar do mundo inteiro, onde muitos se apresentam como pessoas sábias, que têm o entendimento de tudo que está acontecendo, e outros perversos também dizem ser sábios. E nós vimos o que está acontecendo, não apenas no Brasil, mas no mundo. Uma guerra de narrativa onde o povo fica no meio de um fogo cruzado. E nós deveríamos orar a Deus para que a verdade seja estabelecida. Que as pessoas possam compreender e entender a verdade. Não apenas a verdade com respeito à situação política e sanitária, mas também, especialmente, a respeito da palavra de Deus. Existe um poema a respeito desse assunto que fala assim: como eu afeto os outros, como eu os influencio, antes que este dia termine, uma dezena de vidas minha vida tocará. Antes que o sol se ponha, inúmeras marcas positivas ou negativas a minha vida deixará. Minha marca será boa ou ruim nas pessoas que minha vida saudar. Minha marca será uma bênção ou um flagelo a perdurar. Acho que nós deveríamos perguntar a nós mesmos o quanto a nossa vida está influenciando uma pessoa, o quanto ela influencia para o bem ou para o mal. Às vezes tem pessoas que abrem a boca só para destruir a vida dos outros. Às vezes tem pessoas que abrem a boca só para contrariar. Às vezes ela nem pensa daquele jeito, mas parece que existe algo que atrai ela a abrir a boca para contrariar. Se o dia está frio e a pessoa diz, como eu gosto do frio, então essa pessoa fala, o frio é horrível, eu prefiro o calor. Se tá frio, a pessoa fala, como eu não gosto do frio. E essa pessoa, não, mas o frio é uma delícia. Então parece que existe um espírito de contrariar e sempre influenciando para o lado ruim. Nós deveríamos influenciar para o bem. Não estou dizendo que você tem que ser mentiroso e não ser sincero nas suas opiniões. Mas muitas vezes é melhor ficar calado do que levar uma opinião, especialmente se é um assunto que não trará nenhum benefício, um assunto que não fará diferença se a sua opinião é favorável ou contrária àquilo que a pessoa pensa. Se a pessoa diz algo de um assunto, como eu falei do tempo, e que você não tem o mesmo pensamento, talvez você diga, é verdade, né? Tá frio mesmo. É melhor se agasalhar. Mas parece que tem pessoas que têm prazer em contrariar, em criar discussão à toa. Em tempos de rede social, o que mais vemos na internet é isso. Pessoas suscitando contendas e perdendo amizades, tão somente porque quer contrariar o outro. Salomão continua dizendo que o ódio excita contendas. Agora o amor é o contrário. O amor, ele cobre todos os pecados. É interessante. O ódio é um solo fértil para crescimento das guerras, das contendas. E o Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele disse, em Mateus 5, versículo 21, no comecinho do 22, ele diz, vocês ouviram o que foi dito aos antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer um que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Interessante que não é o matar físico, mas apenas
o desejo, ele já está suscitando ira. E também o apóstolo João, ele registrou ali em 1 João 3,15, quem odeia seu irmão é assassino. E aqui não necessariamente um irmão em Cristo, um irmão de sangue. Quem odeia uma pessoa, quem odeia um semelhante, ele está cometendo assassinato. Não é literal, é óbvio, né? Não significa que a pessoa ela comete pecado quando ela tem um ódio, mas esse ódio tem que ser dominado. O ódio, ele é vamos dizer assim, uma forma embrionária do homicídio. Por isso que precisamos dominar. É o que aconteceu com Caim. Ele foi deixado dominar pelo ódio e matou o seu irmão. E aqui Provérbios fala que o amor, ele cobre todos os pecados. Isto é uma maneira maravilhosa de mostrar como o Senhor Jesus Cristo expiou o pecado por meio do seu amor. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor, ele expia o pecado. O amor cobre o pecado. Expiar é cobrir. E aqui o pecado, ele é perdoado por causa do amor. Quando uma pessoa ofende uma outra pessoa, o ofensor, o ofendido, melhor dizendo, ele tem a opção de perdoar, mesmo que o ofensor não lhe venha pedir perdão. E essa opção de perdoar demonstra o amor que ele tem, não apenas para com aquela pessoa, mas para com Deus e para com a palavra de Deus, que muitas vezes é deixada em segundo plano quando os meus interesses pessoais falam mais alto. Então nós devemos mostrar amor e com esse amor cobrir todos os pecados, perdoar aquele ou aquela pessoa que nos ofende. Continuando, versículo 13, ele diz que nos lábios do entendido, nos lábios do sábio, se acha a sabedoria, se acha o conhecimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem entendimento, daquele que não tem sabedoria. Deus, ele uniu, ele juntou discernimento e sabedoria. Uma pessoa sábia tem discernimento. É uma consequência direta de quem tem sabedoria. Agora, a falta de sabedoria, a falta de juízo também está relacionado à correção. Como ele diz aqui, a vara para as costas do falto de entendimento. A vara de correção, ela é dada ao falto de sabedoria. Não dá para separar. É uma dupla inseparável. E a pessoa que tem sabedoria, ela terá discernimento e se livrará de muitos maus bocados. Mas o tolo, ele se enroscará, ele entrará em situações difíceis por essa falta de sabedoria. E ele vai sofrer na pele por agir assim. E ele continua dizendo, no versículo 14, que os sábios entesouram a sabedoria, guardam como um tesouro de grande valor. Agora o tolo, ele se aproxima à ruína. Uma das marcas do homem sábio é que ele está sempre crescendo em entendimento. Eu ouvi hoje de manhã o Alexandre Garcia, ele falando na sua... Todo dia ele faz um pronunciamento, e ele estava falando de que ele está com 80 e poucos anos e está trabalhando, e uma coisa que me chamou a atenção foi que ele disse que é prazeroso aprender ainda nessa idade. Ele está falando sobre o trabalho, mesmo com a idade avançada, trabalhando bastante, e todo dia aprendendo uma nova coisa. E ele então falou, dá prazer aprender coisas novas. O sábio, ele tem prazer em aprender e guardar como tesouro aquilo que ele aprendeu. Agora o tolo não. O tolo ignora. O insensato, por causa da sua insensatez, é levado à ruína.
aquele que fala de maneira excessiva, sem pensar, sem sabedoria, ele é colocado em grande perigo. Faz com que ele esteja sempre se desculpando pela ofensa. Já o caminho da sabedoria é falar com cuidado, com ponderação, pensando nas palavras antes de pronunciá-la. E nós sabemos, por experiência própria, tanto eu como você, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes nós falamos coisa e costumamos dizer assim, antes de eu pensar, já tinha falado. E depois nós temos que arcar com as consequências daquilo que nós falamos. Então vamos ter mais ponderação, mais cuidado no falar. Vamos pesar as palavras antes de falar aquilo que nós queremos. Às vezes é melhor ficar calado, não vale a pena falar. Porque dessa forma nós não vamos ser taxados como pessoas que só falam besteira. Salomão continua dizendo no versículo 15 que os bens do rico são a sua cidade forte, agora a pobreza dos pobres, a sua ruína. O rico, ele acha que o seu dinheiro o torna inabalável. O pobre não tem essa proteção contra a dificuldade e perda. Aparentemente, o versículo está trazendo uma contradição, né? Que muitas vezes nós vemos Salomão falando de pessoas que se apoiam na sua riqueza, e a sua riqueza é a própria ruína. E aqui ele aparentemente está dizendo que o rico tem, né? A sua riqueza é a sua fortaleza. E precisa de sabedoria para administrar os bens adquiridos. Um rico sábio, ele tem esse entendimento de que a sua riqueza, os seus bens, não é a base da sua segurança. Mas quando a pessoa que teme ao Senhor, ele sabe usufruir das bênçãos materiais que Deus lhe dá, ele coloca a sua segurança não na sua riqueza, mas na pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquele que lhe deu essas bênçãos. O rico, ele tem uma segurança no sentido de que ele está bem assistido, e isso é fruto de um trabalho árduo. Agora, o tolo, o pobre, que não se preocupa com o dia de amanhã, ele se torna não apenas uma pessoa fracassada, mas arruinada. E é isso que se deve tomar cuidado. O rico, ele usará a sua riqueza para a glória de Deus. E muitas vezes o pobre amaldiçoará a Deus por causa da sua pobreza. Provérbios continua dizendo que a obra do justo conduz vida, o fruto do perverso ao pecado. Interessante que aquele que é sábio, aquele que tem discernimento, aquele que sabe que a sua riqueza não é a sua segurança, ele tem uma vida justa que o conduz a uma vida justa. Mas o tolo, o falto de entendimento, de discernimento, que empobrece por falta de sabedoria, que tem uma vida arruinada por causa disto. Provérbios fala que o fruto dele é o pecado. Aquilo que o justo recebe é usado para propósitos relacionados à concessão e manutenção da vida, para o seu dia a dia. E ele vai poder dar glória e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo por isto. Ele usa daquilo que Deus lhe dá para ter uma vida justa e honesta. Já o tolo, o perverso, o ímpio, com muita frequência, ele desperdiça aquilo que ele ganha de maneira pecaminosa. Eu já ouvi testemunho de pessoas, de esposas,
falando a respeito de um marido que era aprisionado pelo vício do jogo, da bebida, vício do cigarro, e que eles passavam uma vida muito difícil porque o salário do marido não dava para nada. Mas esse marido se converteu e, deixando todos os vícios de lado, ele agora, o que ele ganha é suficiente para manter a família. E até tem sobrado. Por quê? Porque o seu salário não é usado mais para o pecado, para a ruína. Isso é questão de sabedoria. Aquele que teme ao Senhor, ele não vai desperdiçar o seu salário em coisas fúteis. Um irmão também, recentemente, eu ouvi num vídeo dele, ele estava pregando e foi um dia em que, uma noite em que era final de um campeonato de futebol, e o time que venceu o campeonato, a vizinhança começou a explodir rojão, e ele precisou interromper a mensagem, retomar no domingo seguinte, mas o que me chamou a atenção foi ele dizer que como as pessoas são tolas, gastar dinheiro queimando em fogos de artifício. Isso é burrice. Temos que ser sábios. Às vezes, não sei quanto custa uma caixa de fogos de artifício, mas às vezes é o suficiente para você comprar, por exemplo, 1 litro de leite, um pacote de arroz para uma família que está passando necessidade. O sábio, ele tem uma vida em que ela demonstra justiça. A sua vida é obra de justiça. Continuando no versículo 17. O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão é o erro. Isso é uma consequência natural. A pessoa que molda a vida de acordo com os princípios da palavra de Deus, ela estará no caminho correto, no caminho da vida. Agora, aquele que rejeita esses princípios, naturalmente, ele estará trilhando para um caminho errado, para um caminho de morte, para um caminho de destruição, para um caminho sem volta, para um caminho de desgraça. Isso é consequência natural. Não precisa fazer nenhum exercício de teologia para poder saber que, naturalmente, aquele que tem sabedoria, aquele que guarda a instrução, ele terá um caminho de vida abençoada. Mas aquele tolo que rejeita a instrução, ele estará sempre arruinado. Versículo 18, o que encobre o ódio tem lábios falsos. O que divulga a má fama é insensato. Aqui ele está falando a respeito de pessoas que odeiam uma pessoa, mas professa amá-la. Ele encobre o ódio, ele odeia, ele despreza, mas finge amar. Isso é uma hipocrisia mentirosa. O verdadeiro nome dessa pessoa aqui, o verdadeiro nome para ela é uma pessoa tola, uma pessoa insensata. O que encobre o ódio, ele tem um lábio falso, ele é um hipócrita. E é tão ruim quanto aquele que divulga má fama, porque esse é insensato. O fofoqueiro, né? De um lado, o que encobre o ódio, mas é hipócrita, mentiroso. E aquele que divulga as notícias, parece que tem prazer, né? Algumas pessoas parece que até começam a sorrir quando vai contar uma desgraça alheia. Isso é fofoca. E o crente, ele tem sabedoria para não andar fazendo fofoca. Versículo 19. Na multidão das palavras não falta pecado. Na multidão de palavras não falta pecado. Mas o que modera os seus lábios é sábio. Ou seja, boca calada não entra mosquito. Quanto mais você fala, mais suscetível estará para o pecado. A língua é uma área escorregadia. A melhor atitude é pensar antes de falar alguma coisa. Quanto mais cuidado tivermos no falar, menos teremos do que nos arrepender. Esse provérbio ele é interessante porque muitas vezes
as pessoas ignoram, mesmo crente, eles ignoram ele e tem, parece que, prazer em falar, e talvez até mesmo para ver o circo pegar fogo. Aquilo que muitas vezes a gente fala, a pessoa foi lá e ao invés de apagar o fogo, ele jogou mais gasolina ainda. Devemos tomar cuidado para não agirmos dessa forma. Se as pessoas tivessem mais sensatez e falassem menos, eu creio que o mundo seria bem melhor. Alguém certa vez disse o seguinte: metade do mundo, na verdade esse alguém chama-se Robert Frost. Ele disse assim: metade do mundo é composta por pessoas que têm algo a dizer, mas não conseguem. A outra metade por pessoas que não têm nada a dizer, mas que insistem em dizê-la. Por isso, nós temos essas confusões ao nosso redor. Versículo 20. Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos perversos é de nenhum valor. Olha a diferença entre o homem sábio e o ímpio. O homem sábio, a sua língua é composta de algo de grande valor, como a prata. Mas o perverso, o que ele fala, não tem valor algum. É como barro, como lama, que não serve para nada, só atrapalha. Quando você mora numa área rural ou uma rua de terra e quando chove, a lama só te atrapalha. Você não recolhe aquela lama para vender como um tesouro. Mas a prata encontrada é de grande valor. Então, as conversas do justo, elas são preciosas para edificar a vida dos outros. Já o perverso, não. O que ele fala não tem valor algum. É interessante que existem 915 versículos no livro de Provérbios. E uma grande porcentagem dele diz respeito à fala, ao que falamos. Isso é uma indicação interessante do seu potencial, tanto para o bem quanto para o mal. A língua do justo é algo de grande valor, mas a do tolo tem valor algum. Que as nossas palavras, que as palavras que saiam da nossa boca, sejam palavras de grande valor, sejam agradáveis, tanto para Deus como para aqueles a quem nós estamos dirigindo as nossas palavras. Eu falei que iríamos até o versículo 22, mas vamos parar aqui no versículo 20. E a semana que vem nós retomamos os últimos versículos de Provérbios, do versículo 21 até o versículo 32. Que Deus nos abençoe nessa noite e possamos meditar nesses versículos e que tenhamos realmente palavras sábias para os nossos amigos, nossos irmãos e até mesmo para aqueles que nós não conhecemos, mas que de alguma forma Deus coloca em nosso meio. Amém? Muito bem, irmãos, nós vamos passar agora o período de oração e como fazemos sempre, quando não temos a reunião de oração, nós compartilhamos pelo WhatsApp os nossos pedidos. E dentre aqueles que nós temos colocado, nós vamos continuar orando pelos enfermos com câncer, por aqueles que estão se recuperando da Covid, pelos irmãos que estão desanimados, para que Deus possa reanimá-los e trazê-los de volta à comunhão. Também queremos pedir a oração para Davi e a Chile, que estarão conosco no final de semana, dia 10. E também como agradecimento e forma de prestar contas, nós enviamos ao nosso irmão Purna, de Guiné-Bissau, uma oferta. Ele já mandou para mim um agradecimento e vamos continuar orando por ele, pela situação que ele está vivendo. Parece que realmente a igreja vai perder uma parte do terreno. Pelo menos o que está sendo negociado é que a pessoa que está pleiteando o terreno, ela queria inclusive avançar até onde o templo está sendo construído, mas parece que está havendo um acordo e eles vão perder apenas a parte de trás do templo, onde hoje funciona como uma área livre,
onde as crianças brincam, e no futuro seria feito algumas construções, inclusive aquele projeto nosso, né, de uma biblioteca, a biblioteca para os pastores. Ali era a área que seria usada, mas estão negociando que talvez uma outra parte será doada à igreja. Mas vamos orar por eles. Que Deus possa abençoar aqueles irmãos, também o irmão, a irmã, essa noite. Coloque aí no grupo os seus pedidos e vamos ter esse tempo de oração. Obrigado, Deus abençoe. Vamos agora, então, orar um pelos outros em nossos lares, rogando as bênçãos de Deus sobre nossas famílias.